Saudações, buscadores! O que vocês vão ver a seguir é um trecho da sessão 433 que aconteceu na nossa plataforma de streaming, o PCE Plus. E se você não conhece, nunca ouviu falar da plataforma, não se preocupe, era um lançamento do nosso projeto, tá? Fizemos um vídeo aqui explicando, vamos deixar aqui no card na descrição. Confere o vídeo, lá a gente oferece sessões diárias, né? Vamos oferecer workshops, cursos e muito mais conteúdo, tá certo? Então confere lá para você ficar por dentro. Então fiquem aqui com esse trecho que fala sobre o tempo, beleza? Bom vídeo para vocês. Aquela minha sessão que foi sobre o tempo, né, esboço sobre o tempo, ele, você perguntou o que é o tempo, ele definiu o tempo existe. Como é essa questão do paradoxo do tempo dentro do projeto? O tempo existe. Se você pensa, se você vê, existe. Então, se você consegue criar um processo mentalmente, ele existe de alguma maneira. E se ele não existir, ele passou a existir. Então, tudo aquilo que a gente experiencia existe, mesmo que seja um, um moinho para alguns e um dragão para outros, né? Ele vai continuar sendo um dragão para aqueles que viram dessa forma e um moinho para aqueles que não viram dessa forma. Então, dizer que o tempo não existe ele não é, Em que patamar, em que situação? que não é muito correto assim, não é que é errado falar também, mas é que o fato de nós entendermos dessa forma o tempo, né? É como se ele fizesse sentido pra gente. ah, e quando alguém fala tempo não existe, é porque não é somente da forma que a gente entende, que a gente viu. Então, existe uma fase, uma parte do que nós entendemos como tempo que nós não estamos observando. É isso que fica claro. Então, ele existe porque ele cadencia a experiência, mas ele não é o senhor da existência como um todo. Ele é um vetor para que a gente aprenda. Ele é um eco, uma memória, um recorte, entendeu? Ele não é Hum, ah, ele é uma lei porque ele se torna físico, né? Mas ainda assim ele não é exato. Por exemplo, se nós uhum, formos observar a gente fala assim, não, um dia tem 24 horas. O dia nunca tem 24 horas em ponto, bonitinho. Tanto que existem os anos uhum, bissextos para corrigir. Então o Sol nunca vai nascer do mesmo jeito, no mesmo ponto no céu. Ele nunca vai nascer. A gente sabe que ele vai. Que ele nasce de um lado, se põe do outro. A gente sabe mais ou menos quando que vem. Mas se você colocar na prática, ele nunca nasce no mesmo ponto. Porque a gente nunca está no mesmo lugar. Então o tempo ele é um eco, uhum. uma memória. Entendeu? E ao mesmo tempo, se nós tivéssemos um horário de verão, ou como nós temos diversos fusos horários, nunca vai nascer no mesmo momento. Então o tempo ele é uma percepção, ele é uma convenção, é, é uma convenção humana, na forma como a gente conta, entendeu? E Sim. isso confunde, as pessoas têm que entender que a convenção do tempo é uma coisa e a ideia de passar o tempo é outra. Se você estiver no espaço, você vai experienciar outra situação. Você vai ver
a vida funcionando e o tempo contando de um outro jeito, certo? Então, isso é convenção. Isso é relativo ao ponto de vista da experiência. Mas ele existe. Essa convenção existe. Nós falamos sobre o tempo. Então é porque existe. É isso. E me vem aquela situação, o tempo na física ele é relacionado à gravidade do orbe onde você está, né? Mas se não tem além das partes físicas daquele orbe, por exemplo, a Terra fisicamente gera uma gravidade X que determina como o tempo vai ser passado, como o tempo vai ser ecoado nela, né? E tudo que não está físico ligado a ela sofre as mesmas, o tempo ecoa de forma diferente daí, né? Por exemplo, o tempo no astral, 24 horas por dia no astral, no mental, no búdico, sei lá o quê, é diferente do tempo no 3D. Em um ponto a gente sai do tempo. E o que sai do tempo não é exatamente o corpo. Então, em um momento nós temos uma percepção atemporal. Não chega um ponto da existência onde nós sequer fazemos uma única coisa. Nós Hum, fazemos várias coisas ao mesmo tempo. Então, se nós observarmos dentro do aspecto clássico de expansão, evolução, aquela coisa questionável, né, que os espiritualistas têm sobre ascensionamento. Se nós hum, entendermos um ser que vive numa outra fluidez de tempo, há um ponto que esses seres não fazem uma coisa só. Eles não estão presos numa coisa só. E, e nós aqui, eles às vezes falam pra gente, eu tenho mais o que fazer. Mas eles podem fazer múltiplas tarefas. Só que a gente não entende, não somos capazes de entender isso. Então, estipula-se dessa forma, né? Vamos dizer. Mas muitos deles chegam no estágio onde o que é a onipresença, se não a ausência do tempo, entendeu? Era isso que eu ia perguntar. O tempo está relacionado também à consciência, né? Por Sim. exemplo, você falou, esse ser chega num patamar que ele está fazendo várias coisas consciente, né? Ele sabe, Ele e pode nós, fazer. por exemplo, Se faz nós várias aqui, eu coisas estou entrando consciente, no caso deles, né? consciente. E eu estou aqui, mas eu tenho outras partes minhas em outros lugares e eu não estou consciente, mas elas estão fazendo também a mesma coisa dentro daquele tempo. Sim. Mas só que eu não estou consciente, né? Eu não tenho essa noção de quem é o Renato, quem é A- as outras É, partes do Renato. não é tão simples. E por que a gente não pode ter? Pense o seguinte: se você começar a ter noção de certas atividades, se for, por exemplo, em tempo real, lembro de uma consciência que, para Não, ela trazer informação para a gente, ela, enquanto encarnada, ela disse que ficou mais ou menos uma semana no tempo dela conversando com a gente e durou aqui algumas horinhas, alguns hum, minutos. Então, é, assim, aquilo que é tempo pra gente, ah, ele é diferente em outros lugares, em outras dimensões de acesso, etc.
Então isso é assim, a física nossa entende isso, de certa medida, porque, ah, enfim, o astronauta lá ele já sofre diferenças no corpo por causa da gravidade do tempo, etc. Por exemplo, o tempo que ele passa no espaço, em uma outra condição de vida, altera o organismo dele. Entendeu? Uhum. Então isso acontece na comunicação também. O tempo que se comunica às vezes é maior ou menor do que o que a gente vivencia. Então ter uma noção, um aspecto de compreensão plena do que é vivenciado é muito seria inviável na nossa encarnação. É isso, e foge do sentido da questão da limitação, né? Eu estou limitado aqui para que eu faça só É para que se tenha um naquele, eu foco. estou limitado naquele centímetro para que eu só tenha aqueles 10 milímetros para atuar, né? Se eu ficar sabendo, por isso eu questiono, às vezes, o conhecimento às vezes limita a experiência em alguns aspectos, né? Se eu conheço tudo, eu não, na prática do dia a dia a gente faz aqui, né? Se eu conheço tudo, eu não pratico nada, né? A gente ouve muito isso daí, né? É, Então, para eu é. praticar alguma coisa com sustentação, com para eu fazer uma coisa bem feita, eu tenho que estar fazendo só ela limitado ali, aquele tempo e aquele espaço e aquele conhecimento específico para aquilo. Tal do que eles batem tanto em cima, viver o aqui e o agora, viver o presente, só existe o aqui e o agora, aquela coisa toda, né? Porque é só o que dá para viver. Então aquilo que as outras pessoas buscam e acessam e tentam não pode ser vivenciado o tempo inteiro. Porque você tem que ir uma hora ir no banheiro, você tem que comer, você tem que cuidar do corpo e não dá para você ficar em acessos o tempo inteiro, né? Não dá. Então, nem é o objetivo. Então, sim, é. Mas Hum, o tempo é assim, ele é assim, são várias percepções diferentes que a gente pode ter sobre, pode falar que ele é memória, a gente pode falar que ele é uma lei que cadencia a experiência, é, enfim, a gente pode chamar ele de uma distorção, porque ele é uma distorção do espaço, né? Então ele é uma convenção também. Então o tempo ele pode ser atribuído várias coisas ao que a gente chama de tempo, porque ele não é uma única coisa. A gente tem uma noção de assim, é a palavra tempo, né? Mas ela tem desdobramentos, ela não é só aquilo. É como a gente fala de realidades paralelas. O que nós chamamos de realidades paralelas possui pelo menos 7 significados. Então, existem pelo menos 7 tipos de realidade paralela. Mas nós vamos generalizar e chamar hum, de realidade paralela. O tempo é a mesma coisa. Se a gente olhar, a gente tem várias faces do que é o tempo. Mas a gente chama de tempo. A gente fala, é meio-dia, entendeu? 10º dia no caso agora, né? Então fica aí. A gente estabelece hum, que tempo é algo palpável. Porque também mas o desdobramento do que é tempo é mais complexo. Porque Nassim Haramein, por exemplo, fala que tempo é memória. E porque se você pegar um estado da Terra no ponto onde ela passou há 5 minutos atrás, não é o mesmo Tiago de agora. Células já morreram, células já nasceram. Então, o Tiago de 5 minutos atrás vai pegar de. Vai, Tiago de 10 anos atrás. A Terra estava em um ponto específico do tempo e do espaço. Então, você entende onde estávamos olhando a posição da Terra no universo. Então, aquele tempo e aquele lugar, aquele espaço onde a Terra estava, é onde eu também estava. Então, eu era o outro Tiago.
Entendeu? Então o tempo é memória. Nós podemos contabilizar a memória através do tempo. É, essa é a percepção que o Nassim Haramein traz sobre o tempo. Não é um conceito muito completo, que abrange muitas possibilidades, mas é um bom conceito para a gente entender que tempo não é só aquilo que, né, a gente pode fazer uma retrospectiva sobre o tempo. A gente pode olhar e falar, no ano vai no final do ano na Globo vai ter lá a retrospectiva. A gente sabe o que vai ter e tal. Então é uma convenção também. E é uma distorção, porque o tempo que acontece aqui ele é diferente em outros locais, a contagem é diferente, né? Um astronauta que fique mais tempo no espaço, por exemplo, ele envelhece menos por vários outros motivos, né? Relacionados também a as questões físicas. Por outro lado, ele também tem vários problemas. O corpo nosso não foi feito para ficar longe da gravidade assim. Então, uh, existem situações dessa que a gente pode chamar tempo de distorção, porque aqui ele funciona desse jeito, dessa forma. Em outro local ele vai funcionar de outra forma. Então ele é vinculado à matriz de aprendizado. Cada matriz vai ter a sua própria distorção de tempo. Então, em uma dimensão onde o tempo passa mais rápido, é, tudo é mais fluídico. Né? Então, e nós aqui vamos ter a percepção de que ela é mais lenta também. Então, Uhum. é curioso. Né? Para quem está desencarnado, as coisas acontecem mais rápidas. E a gente que está aqui vai ter a percepção de que as coisas lá não são diferentes. Né? São lentas também. Porque é assim que funciona. Quando nós olhamos para o céu, nós não estamos vendo o presente. Uhum. Nós estamos vendo o passado do universo. Então, veja, é ponto de vista. Por isso que quando falam não existe o tempo, não está errado também. Porque é ponto de vista. Você pode falar, você está olhando o céu, você está vendo estrela lá que não existe mais. Que já Uhum. explodiu, que já não está mais daquele jeito, né? Demora para chegar até nós. Então é uma distorção. Então é complexo. É bem complexo. Mas é importante a gente avaliar todos os aspectos do tempo, né? E me veio uma analogia. Nós somos o delay da mônada, né? O delay da criação. Então, por exemplo, a mônada jogou. A mônada é aquela pedra que caiu na água. E nós somos a 10ª onda depois daquela pedra, né? Então, as experiências que aquela primeira ondinha está lá na frente, ela está passando para a pedra que caiu lá atrás, né? Então, É, nós nunca vamos ser uma realidade inteira. A gente se acha inteiro aqui, tem um corpo físico, é a mesma coisa aquela ilusão da matéria, né? Numa rocha existem muito mais espaço do que quando, né? Porque a constituição atômica. Então, a gente vai estar sempre no mundo ilusório, aquela questão do Maia, da ilusão. A gente vai estar sempre numa ilusão temporal do que é a realidade. quando a E de gente. acordo com o que a gente interpreta aquela ilusão, É, a gente tem experiência, né? quando a gente. A gente Raul Seixas fala isso aí, né? Nós somos a resposta exata do que a gente perguntou, né? Então, é como se a Mônada Uhum. fizesse perguntas. Como se ela é, fizesse telegrafou a experiência, mas ela não viveu a experiência. Então ela cria a base para que ela seja experienciada. Como um engenheiro. Ele não coloca um tijolo, né?
Mas ele sabe uhum, exatamente e se perguntar, o pedreiro precisar saber, ele tem que falar com o engenheiro lá, quem manja é o cara lá, vou falar com ele. É meio assim. Então, colocamos a mão na obra, no processo. Então, quem coloca o dedo na tomada e sabe que aquilo vai dar choque, somos nós. A mônada entende que aquilo pode dar choque, mas ela não, vamos dizer assim, não sabe a experiência daquilo, daquela forma. Ela não tem aquela informação, vamos dizer desse jeito. Então, a gente pode separar dessa forma. Como quem faz pergunta e quem responde. Entendeu? Então, o tempo entra nesse processo onde parte da limitação, porque você só. Inclusive, foi falado aqui nessa sessão 443 que a limitação humana que dá origem à riqueza de experimentações. Então, aquilo que nós somos, né, por mais limitado, e a gente olha e fala assim: não, eu não sou só isso. É justamente por sermos só uhum. isso que nós temos uma riqueza de experimentações. Entendeu? Como que é um paradoxo também. Nós só Sim, podemos entender a riqueza das experiências que nós temos porque elas foram limitadas. Senão nós não poderíamos entendê-las dessa forma. Então, a mônada faz parte do que arquitetou a limitação. E, e nós estamos vivendo o tempo. Limitado como ele é, mas ainda assim rico em experimentações.